Maravilha. Muito bom dia. Deus abençoe a todos. Aleluia. Temos o privilégio de mais um dia na presença do nosso Deus. Mais um dia aqui, mais um dia na casa do Senhor. Nós temos o privilégio. Que privilégio? Ou melhor, na casa do Senhor, na minha casa. Maravilha. Aleluia. É uma oportunidade que Deus tem nos dado, né, gente? Amém? Márcia, Simone, Isabela. Oh, glória a Deus. Maravilha de Deus. Oh, maravilha. Gente, Poliana. Aleluia. Olha, tem Fernando Magalhães. Oh, glória a Deus. Gente, nós vamos conversar sobre um assunto hoje importantíssimo. Importantíssimo. Vai, com certeza, edificar muito a sua vida e mexer um pouco mais com as nossas estruturas dentro daquele propósito que é o propósito do jejum. Alinhou, prosperou. Vai ser algo assim muito de Deus para a sua vida. Ontem eu senti que foi uma palavra muito forte, muito forte. Foi algo assim que Deus tem ministrado mesmo aos nossos corações. E não vai ser diferente hoje. Estou preocupado que tem diminuído o número. As pessoas não estão dando conta de 6 horas da manhã. Ontem vou compartilhar isso aqui com vocês. Ontem eu fui deitar, já era quase 1h da manhã. E estamos aqui de novo, aleluia, confiando naquilo que Deus quer fazer por mim e por você. Alinhou, prosperou. Tamo junto? 21 dias, hein, gente? Hoje é o 6º dia. E o tema de hoje é meu chamado. Aleluia! Como estamos lidando com o nosso chamado? Como estamos lidando com aquilo que é do coração de Deus para as nossas vidas? Como estamos lidando com aquilo que Deus tem nos chamado a fazer? É importantíssimo estarmos entendendo isso. Então vamos lá, eu vou ir começando porque a gente tem aqui, eu gosto de fazer no máximo com meia hora, no máximo com 40 minutos e para a gente ganhar tempo aqui, amém? Gente, meu chamado, cada um de nós tem um perfil que nos permite ser conhecido pelas pessoas. Eu sou conhecido pela minha forma de ser, sou conhecido pela minha fisionomia, sou conhecido pela minha voz, pelo meu gesto, pela minha forma de gesticular. Enfim, cada um de nós temos um perfil. Pelo meu perfil emocional, psíquico, enfim, cada um de nós temos um perfil. No reino de Deus, dos céus, no reino dos céus também é assim. Tem perfis que são ali colocados, que uns estão mais consagrados ao Senhor e outros estão vivendo a vida cristã. Existe um texto poderoso que Jesus quis ensinar sobre isso, sobre os perfis do reino do céu, que é Mateus 13, 44 ao 48. Vamos lá aprender isso? Mateus 13, 44 ao 48, diz assim, Mateus 13, 44 ao 48, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar. Recolhe peixe de toda espécie
E quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Meu Deus! Aqui tem 3 perfis do reino dos céus. O primeiro perfil, do verso 44 em diante, são aqueles que irão reinar com Jesus Cristo. São os vencedores. Qual é a característica de um vencedor? Qual a característica daquele que vai reinar com Jesus Cristo? O texto diz o seguinte: o homem do campo não procurava tesouro nenhum, mas quando o achou, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Olha que coisa interessante. Se você parar a pensar, ele não procurava nenhum tesouro. Olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. E transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele não estava procurando necessariamente um tesouro, mas quando ele acha, ele entende que aquele tesouro é de valor inestimável. E ele larga tudo para comprar aquele tesouro. Em síntese, aquele tesouro mudou a sua vida completamente. São pessoas que nem conheciam o Senhor, não valorizavam o Senhor necessariamente, mas quando o encontram, eles percebem o seu valor inestimável. E isso transforma por completo as suas vidas. Esse tipo de pessoa nos fala daqueles que não procuravam por uma consagração ou por um chamado no ministério, mas Deus marcou um encontro com elas. Vocês estão me entendendo? Deus marcou um encontro com elas. Você pode não estar procurando por esse chamado, mas Deus o escolheu. E agora, depois de ser chamado, vem a consagração ao chamado. Não necessariamente o chamado pastoral, não estou falando disso. Mas o chamado de todo crente. O chamado de ser discípulo. O primeiro perfil do reino dos céus é o chamado de ser discípulo. É aquele que olha para o Senhor. E o Senhor para ele, o reino de Deus para ele, é de valor inestimável. É de valor inestimável. Então ele vende tudo que tem. Não literalmente falando, porque aqui Jesus tinha que dar uma parábola, está ensinando. Mas ele abre mão de tudo que tem para viver a vida de Deus. Porque para ele é de valor inestimável. Então, todos nós temos esse chamado. Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você, nós temos um chamado a ser um discípulo. E para cumprirmos esse chamado, nós devemos nos consagrar. Nos consagramos como, gente? Crendo e confessando. Quando cremos na graça de Deus e confessamos que somos amados, eu estou ministrando isso já tem umas 3 semanas, e confessamos que somos amados, muda tudo. Cremos na graça e confessamos, sou amado. O que você precisa perceber é que a verdadeira consagração foi feita no Calvário, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Alguns crentes têm dúvida de qual seria o propósito de Deus para as suas vidas. Mas você tem um propósito já definido. Ser discípulo. Você foi chamado a ser um discípulo. E o que seria ser um discípulo? Quem é discípulo de Jesus, segundo a Escritura? Discípulo de Jesus, segundo a Escritura, é aquela pessoa que teve um encontro real com Jesus, que encontrou essa joia, que encontrou essa pérola. E que por ter encontrado, decidiu abrir mão de tudo para viver para essa pérola, esse presente que recebeu. Essa pessoa decidiu obedecer a palavra, batizar-se nas águas. Ela tem um compromisso com Deus, mas também tem um compromisso com a igreja local. Ela é um membro ativo e não apenas um frequentador. Pessoa consagrada. Pessoa consagrada é aquela pessoa que decidiu viver para Deus.
Ela está sendo discipulada porque é um discípulo e só é discípulo se estiver discipulado por alguém. No dia em que você não puder cumprir essa consagração, melhor, não diga que você não pode cumprir essa consagração, porque todos podem. Essa é a consagração de todos os crentes, tornar-se discípulos. Aleluia. Esse é o propósito de Deus para esse tempo. Uma geração de vencedores. Que vencedores? Que abriram mão de tudo. Que abriram mão, às vezes, de um sonho, que abriram mão, às vezes, de um projeto pessoal, porque decidiram: eu encontrei uma joia preciosa e eu vou viver para esta joia. Aleluia! Eu vou viver para esta joia. Ele vende tudo o que tem. Ele nem tinha nem noção da joia, mas quando ele encontra, ele vende tudo o que tem e vai viver para esta joia. Que tal você hoje tomar essa decisão de ser esse crente vencedor? Vencedor dos prazeres da vida, da carne, para servir ao Senhor com todo o seu coração comprometido. Esse é o primeiro perfil que Jesus está falando. Mas existe um segundo perfil no reino dos céus, que está no verso 45 e no verso 46, que diz: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Parece estar falando da mesma coisa, não parece? Mas aqui, o primeiro não negociava nada, não conhecia muita coisa. Quando ele encontra, aquilo tem todo valor para ele. O segundo já negociava a pérola, já sabia o valor da pérola, e achando-a de grande valor, vendeu tudo que tinha. Nesse perfil, se enquadra aqueles que já sabem o valor das coisas, são piedosos, boas, ajudam os outros. Mas quando se deparam com Jesus, o que era valoroso perde um pouco de sentido. Sabe? Aquelas pessoas que são boas, são piedosas, estão sempre dispostas a ajudar. E quando conhecem Jesus, essas coisas todas perdem um pouco de sentido. Porque acharam agora algo de muito valor, Jesus Cristo. Então essa pessoa, ela está morrendo para aquilo que era especial para ela e agora se consagrando, tendo uma consciência de que encontrou algo que é de grande valor. É um perfil importante? Sim, mas presta atenção. Esse perfil nos fala das pessoas que são crentes, fiéis, dizimistas, constantes nos cultos, mas que não vivem a plenitude do que Deus tem para elas. Eita. Não vivem tudo que Deus tem para elas. Por quê? Porque Jesus para elas, o reino de Deus para elas, o reino dos céus para elas, é importante. Mas não é tão importante assim. Ai. Deus está nos chamando, Deus está te chamando para coisas maiores. Se você está inserido, né, nesse segundo perfil de pessoas que até são fiéis a Deus, até são fiéis ao culto, até são fiéis ao chamado ministerial, só não percebeu ainda que Jesus é a pérola preciosa, que Jesus é tudo que você precisa ter e valorizar. Sabe, é um bom crente, talvez um bom discípulo, mas Jesus quer mais de você. Você pode se dar um pouco mais e receber muito mais do que está pensando ou imaginando. É um convite para você que está nesse perfil, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse tipo de gente, é engraçado, que às vezes eles são até de oração. Eles são até de oração, e na oração eles oram. Mateus 9:27. A seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Eles até conhecem a Bíblia, eles usam esse texto aqui para orar. Eles estão orando: Senhor, envia os trabalhadores. Senhor, envia pessoas para fazer a tua obra. Senhor, Senhor. Eles até, olha, é até engraçado, eles parecem até que estão alinhados com Deus na oração. Mas, na verdade, Deus pode sim enviar outros, mas Deus já chamou você. Deus já me chamou. Em vez de a gente ficar
orando para Deus enviar outros, o que nós precisamos é dizer, eis-me aqui. O que nós precisamos é dizer, Pai, eu estou aqui, usa-me. O que nós precisamos é entender que aquilo que temos tem algum valor, mas nada se compara à joia que encontramos de valor inestimável, Jesus Cristo, e aquilo que Ele tem nos chamado a fazer. Você está percebendo o que eu estou falando? Então, o primeiro perfil é aquele que não conheciam muito do Senhor, mas quando ele conhece, o Senhor e o reino de Deus se tornam para ele tudo. O segundo perfil é alguém que já tem um certo relacionamento com Deus, com a fé. Quando conhece Jesus, amém, Jesus é importante, mas é o seguinte, tem a vida, tem meus negócios, Senhor, levanta outro, chama outro, e ele foge do chamado. E o terceiro perfil, que Jesus está falando agora nos versos 47 e 48, que é poderosíssimo. Jesus vai dizer assim, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. O terceiro perfil pode ser compreendido como aqueles que são até achados por Deus, mas quando passados pelo filtro, não passa no teste. O terceiro perfil pode ser compreendido de três formas. Existem três tipos de pessoas que se incluem no terceiro perfil, que é aqueles que apenas seguem a Jesus. Eles não têm compromisso com Jesus. Lembra? O primeiro perfil? Alguém que não tinha muita intimidade com o Senhor, mas encontrando, ele dedica toda a vida, ele vende tudo que tem, abre mão de tudo para servir Jesus. O segundo perfil é alguém que já tinha uma característica de uma pessoa boa, mas conhecendo Jesus, ele é convencido que Jesus é bom, que é especial. Então ele tenta manter a vida nos dois níveis, vivendo as suas vontades, né? E ao mesmo tempo servindo a Jesus e orando para Deus enviar outro para fazer a obra. O terceiro são aqueles que seguem. E os seguidores, nós podemos classificá-los em três classes. Primeiro, multidões. A multidão são aquelas pessoas que seguem Jesus por aquilo que ele faz. João 6,26, é muito forte isso aqui. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, não porque me conhecem, tá vendo? Mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Quando esse tipo de gente, gente, isso aqui é muito forte. Esse tipo de gente, quando Jesus demora a fazer o que eles querem, ou quando não faz o que eles querem, eles simplesmente vão para outro lugar. Eles mudam de igreja com muita facilidade. Eles mudam de célula com muita facilidade. A multidão não pode ser confrontada. A multidão não pode ser contrariada. Se você exorta a multidão vai para outro lugar. Ela te abandona. Ela procura uma igreja confortável, um ministério confortável. Ela procura um pastor que lhe satisfaz o ventre. Lembra que Jesus falou? Vocês me seguem porque vocês têm comigo de comer. Vocês se fartam. A multidão trata a igreja como supermercado, como um produto espiritual. Os pastores são prestadores de serviço e os membros são clientes. As multidões não podem cumprir o propósito de Deus. Deus não usa multidão, apenas as alimenta e cuida delas por compaixão. Há muitas pessoas dentro da igreja que fazem parte desse terceiro perfil, dos seguidores, e ainda incluídos nesse detalhe aqui, a multidão, uma característica. Ainda dentro do perfil dos seguidores, tem os seguidores ocasionais. São aqueles que aparecem de vez em quando. Ai, tem isso na igreja ou não tem, gente? Cadê os pastores aí? Tem isso na igreja? Tem. São aqueles que aparecem de vez em quando. Que pode ser identificado por aquele jovem rico de Lucas 18, verso 18 ao 23, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus.
sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Observa, os seguidores ocasionais, eles são até melhores que a multidão, até porque eles avançaram um pouco, eles já estão em outro nível, o nível que eles já não são mais, de certa forma, dependentes daquilo que Jesus faz por eles. Já são pessoas de posse, então eles não dependem muito de campanha, eles não dependem muito de ir para a igreja para receber bênção, mas eles têm um tesouro e eles não conseguem abrir mão desse tesouro. Se você observar lá no início que nós lemos, o primeiro e o segundo perfil, todos tiveram que abrir mão do tesouro que tinha. Eles são bons crentes, eles cumprem os mandamentos da igreja, da visão, da liderança. A gente chama esses crentes, seguidores ocasionais, de crentes amazias. Segundo Crônicas 25:2, eles fazem, o texto diz que Amazias fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Meu Jesus! Eles caminham com os líderes, presta atenção. Eles caminham com os líderes, eles caminham com os pastores, eles caminham com os discipuladores até que sejam confrontados naquilo que é o tesouro das suas vidas. Entende? Eles não abrem mão do que têm, eles não abrem mão do tesouro. Quando Jesus tocou no tesouro do jovem rico, ele achou que já não valia mais a pena continuar. Não vale a pena continuar. Ele dá as costas e sai muito triste. Seguidores ocasionais, crentes amazias, eles são aqueles que ficam assim: o pastor está pedindo demais. O líder está abusando. O líder já está folgando, já tá aproveitando de mim. São frases comuns, sabe? Entre os amazias. As minhas férias. Você acha que eu vou abrir mão das minhas férias? E meu compromisso com a minha esposa? E meu compromisso com o meu esposo? E aí começa a dar desculpa para tudo. Afinal de contas, é ceia do Senhor, mas é o aniversário do meu filho. Eu não vou abrir mão do aniversário do meu filho para ir na ceia do Senhor. Meu Deus! Ai, gente, meu Deus, tem misericórdia. Tá pegando o que eu estou dizendo? Não, e o meu ministério? E aí tem os outros que tem ministério. E meu ministério? Meu ministério é mais importante. O pastor está querendo que eu abra mão do meu ministério, o pastor está querendo que eu faça para ele, que eu esteja com ele. E o meu ministério? E a minha célula? E o meu ministério? Entendeu? Crentes amazias. Você só vai descobrir quem é seguidor ocasional, crente amazia, quando Jesus pediu o seu tesouro, o seu tudo. Presta atenção nisso aqui, pastor, líder, ovelha, pessoas que vão me acompanhar agora, que estão me acompanhando agora e que vão me acompanhar depois. Preste atenção. Existe algo que Jesus não poderia te pedir? Se existe, você precisa de um compromisso hoje com Deus. Se existe algo que Jesus não pode te pedir, esse é o seu tesouro. E se ainda você tem tesouro, você está vivendo o perfil errado. Está comigo? Entendeu? Qual é o seu tesouro? Se você tem tesouro, aí está seu coração. Jesus não é o mais importante na sua vida. Tem que haver uma mudança. E a terceira classe, os seguidores, são os discípulos. São aqueles que na hora dos peixes ali, vão ser separados e esses vão servir. Né? E aí nós vamos ver, desculpa gente, nós vamos ver o chamado de Jesus dos discípulos. Você tem um chamado. Vamos ler aqui alguns versos que vai exemplificar Jesus chamando os discípulos. Lucas 5,
8 ao 11. Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Vamos ver um outro exemplo de chamado ao discipulado. Mateus 9:9. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Lucas 5:27-28. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coleteria e disse: siga-me. Levi levantou, deixou tudo e o seguiu. Mateus 4:18 ao 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Vocês estão percebendo, em todos esses versos, que estou usando aqui como exemplo, eles deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, o que nós estamos precisando hoje é trabalhar isso na vida da igreja. Deixar tudo e seguir Jesus. Deixar tudo. Por entender que o que encontraram agora é algo de inestimável valor. Eles deixaram tudo e seguiram. E se consagraram totalmente, sem reserva, sem restrições. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus, porém com garantias. Meu Deus, vocês estão mais quietos hoje, gente. O que foi? Muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas com garantias. Não quer abrir mão. Não quer viver aquilo que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É isso aí. É negar a joia preciosa. É negar aquilo que eu tenho. É negar o tesouro. Barnabé fez literalmente isso. Barnabé vendeu todos os seus bens e foi fazer a obra de Deus dependendo totalmente dele. A grande verdade é, meus queridos, onde está o nosso coração? Onde temos colocado o nosso coração? Temos que abrir mão de tudo que tínhamos para ficar com o reino dos céus? Não necessariamente você vender sua casa, seu apartamento, a sua empresa, não. Mas a grande verdade é, o que você precisa é abrir mão no teu coração dessas coisas. E saber que essas coisas jamais podem ser mais importante do que a joia preciosa que você encontrou. Jesus Cristo. Está percebendo isso? Vou dar um exemplo aqui que talvez vai mexer muito com você ou com alguns. Antes de a gente encontrar essa joia preciosa, um jogo de futebol era muito importante. Era importantíssimo. Não era? Você ia para o Mineirão, você sentava ali na televisão e assistia o jogo do seu time preferido. Ok, não é proibido, não é pecado. Mas hoje, se no dia do jogo tem culto, o discípulo vai para o culto. E sem ficar com o coração no jogo. O discípulo vai para a célula. O discípulo vai para o discipulado. É assim. É assim. Quando nós decidimos vender ou abrir mão e seguir Jesus, nós começamos a viver uma outra vida, em novidade de vida e com outros valores. Talvez você está perguntando: pastor, apóstolo, irmão, como você queira chamar, Natanael, como que eu vou viver nesse nível? É decisão. É a decisão do coração. Você tem que decidir hoje. O que é mais importante para mim? Jesus. Eu lembro de uma canção, meu pai gostava de cantar. Ele é
tudo para mim. Aleluia, aleluia. Eu fico aqui emocionado. Eu sinto a presença de Deus. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo que eu tenho. Casa, carro, bens, profissões. Jesus tem que ser tudo para nós. Ele tem que ser tudo para nós. E é nisso que muitos não estão dando conta. Muitos estão abrindo mão, muitos não conseguem. Mas você, meu irmão, foi chamado para ser esse discípulo. Olha, se após se encontrar com Jesus, você acha que é um favor o que você faz a Ele, você ainda não entendeu o Evangelho. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Se aquilo que fazemos para o Senhor, se aquilo que temos a oportunidade de fazer para o Senhor, nós pensamos que estamos fazendo um favor para Ele, nós ainda não entendemos o Evangelho. Nós não entendemos, nós não achamos, nós não percebemos ainda que achamos essa pedra preciosa. Nós não estamos ainda consagrados ao Senhor. Tem gente que é preocupado com consagração ao ministério, né? Quer o óleo na cabeça, quer ser consagrado a presbítero, quer ser consagrado a pastor, quer ser consagrado aqui. Um dia eu fui assim, confesso. Um dia eu passei por isso. Mas graças a Deus, estou liberto. A verdadeira consagração é ser separado para Deus. É ser separado para Deus. Deus tem que ser o centro da nossa vida. E se Deus é o centro da nossa vida, se Jesus é a nossa pérola preciosa, a vida da igreja agora é nossa nova vida. Porque a igreja é a representação do corpo de Cristo na terra. Nós somos parte da família de Deus. Você vive em função de Deus. Quem conhece a Deus, quem tem Deus como uma pérola preciosa, essa pessoa vive em função de Deus e não Deus vive em função dela. Aleluia. Eu queria que você percebesse isso e eu preciso terminar hoje. Você foi chamado. Você foi chamado e o que se espera de mim e de você é que nós possamos adotar o primeiro perfil, lembra? Alguém que não conhecia muito as coisas do Senhor, mas o dia que conheceu, fez dela a joia mais preciosa. Foi lá, abriu mão de tudo que tinha, vendeu tudo que tinha e foi lá e comprou essa joia. Essa parábola significa isso. Quando eu encontrei Jesus, tem uma música da harpa. Já achei uma flor gloriosa, que entre mil mais beleza terá. A rosa de Saron, preciosa, entre mil mais beleza terá. É isso aí. É isso aí. É quem encontrou Jesus, encontrou a joia. A joia mais preciosa. Quem encontrou Jesus e encontrou a joia mais preciosa, ele não lidera porque liderar é a visão da igreja. Ele lidera porque ele tem um chamado, ele entende o chamado e ele entende quem ele está servindo. Ele entende para quem ele vive. Ele vendeu tudo por causa dessa joia. Entendeu isso? Quem entende essas coisas vive de forma totalmente diferente. Ele faz a obra de Deus não é porque a igreja precisa, não. Ele faz porque ele vendeu tudo, ele abriu mão de tudo porque ele tem uma joia agora e ele quer servir a essa joia. Você não está no caminho do ministério porque quer fazer a obra de Deus. Isso é voluntariado. Eu aprendi isso. Deus não quer voluntários. Deus quer os chamados, os consagrados. Escreve isso aí. Deus não quer voluntário. Voluntário é aqueles que dizem, eu quero fazer isso, e aí vai e faz. Mas o que eu não quero fazer, eu abro mão, não estou nem aí. Deus não quer voluntário. Deus quer pessoas consagradas a Ele. Pessoas que venderam tudo, abriram mão de tudo para servi-lo. É isso. Esse tipo de gente que Deus quer. E eu acredito que esse tipo de gente é você.
Oh, meu irmão, eu oro para que o Senhor faça uma mudança na nossa vida e que haja alinhamento, aleluia, alinhamento a esse primeiro perfil. Qual que é o primeiro perfil? Um homem saiu e encontrou uma joia preciosa. Se alegrou grandemente, foi lá, vendeu tudo que tinha, veio e comprou essa joia. Isto é, eu achei algo preciosíssimo e eu vou fazer tudo por causa desse algo. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado. Não importa se você é jovem ou adulto. Se você é jovem, a Bíblia diz que, jovem, vocês sois fortes, porque vocês já venceram o maligno. Deus tem um chamado para você, jovem, que está assistindo ou que vai assistir. Você está vivendo a melhor fase de servir ao Senhor. A Bíblia diz que os que são casados cuidam de como agradar o marido, mas os solteiros cuidam de como agradar o Senhor. Mas se você é adulto, casado, já tem uma idade um pouco como a minha, 44, 45, 50, 60, não importa quantos anos você tem. Deus chamou Moisés com 40 anos e ele serviu mais 40. Jesus começou o seu ministério com 30. Não olhe para o tempo perdido. Olha para o tempo diante de você. O que ainda eu posso fazer para servir ao meu Senhor? Aleluia. Amém? Você foi chamado. Pai, obrigado por esta revelação. Obrigado por compreender esses 3 perfis. Que o Senhor possa nos conduzir ao primeiro perfil. Crentes vencedores. Aqueles que vão reinar com Jesus Cristo. Aqueles que vão, de fato e verdade, abrir mão de tudo por ter encontrado um tesouro precioso, Jesus Cristo. Que possamos viver essa realidade, Pai. Nos consagrar totalmente para o Senhor. Nos consagrar, isto é ser separado para Deus. É abrir mão de tudo por Ele. Não é necessariamente largar tudo, largar a empresa, largar o trabalho, não. Mas é fazer dessas coisas apenas coisas que fazem parte da nossa vida. Mas o que temos de mais importante é o Senhor. Logo, o reino de Deus é mais importante para mim. Para que possamos viver e praticar a Tua palavra quando diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que aqueles que são consagrados ao Senhor o fazem. Que esta palavra produz os resultados, produz uma grande transformação na vida desses que me assistem agora e que vão assistir depois. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amém, gente? Queria te encorajar. A prática do dia. Leia novamente Mateus 13, dos versos 40, deixa eu olhar aqui certinho, que é importante você olhar. Mateus 13, do verso 44 ao 48. Lá você vai ver novamente os perfis. E vê em qual você se encaixa. Se não tiver no primeiro perfil, decida por uma progressão. Busque ser o primeiro perfil. Procure sua liderança. Pergunte para ela como você está, no que você precisa se desenvolver. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, como falou aqui hoje nessa live. Que palavra, hein? Menos amém hoje, menos glória a Deus hoje, mas que palavra para nos ensinar e para nos conduzir a uma mudança. Alinhe o seu coração ao chamado de Deus para a sua vida. Alinhou, prosperou. Tenha um bom dia. 6º dia de jejum. Vamos em frente. Deus é por nós. Aleluia. Amo vocês. Beijo no coração.